Bom, vamos lá. Vamos lá para respeitar o horário de quem chegou na hora, para poder terminar cedo e ter tempo para perguntas e respostas. Então, estamos pleno mês de julho, 21 de julho. Espero que todos estejam bem. Vamos falar hoje da Europa. O tema é União Europeia é futuro, presente e o futuro. Presente e o futuro, porque esse título, porque a União Europeia hoje em dia está em crise e está sobre a mesa a possibilidade do desaparecimento dela, ou pelo menos de uma reforma profunda que mude totalmente os rumos da União Europeia. Estou com a cor azul, a cor da bandeira europeia, e disso vamos falar daqui a pouco, dessa simbologia da União Europeia. Então, presente e o futuro, passado, a União Europeia está no meio do caminho, está vivendo uma crise de crescimento, gravíssima crise de crescimento. A União Europeia é uma potência, uma superpotência econômica, superpotência comercial. A União Europeia são 16% do comércio mundial. Por uma parcela da população mundial, menos de 9%. A União Europeia é uma potência comercial maior do que Estados Unidos, que só representa 11%. Só consegue vencer a União Europeia a China. A União Europeia é uma grande potência econômica. Só a região de Paris tem mais PIB do que toda a África do Norte, Marrocos, Argélia e Tunísia. Essas coisas importantes. Só a região de Paris. A Itália, o PIB da Itália, apesar da máfia, do que acontece na Sicília, dos problemas políticos, do jeitinho italiano, a Itália, o PIB dela é maior do que o PIB da Arábia Saudita, que tem petróleo jorrando na rua. A Europa é um continente muito rico, muito produtivo, que tem uma vitalidade econômica de inovação que é impressionante, de verdade impressionante. A Europa tem o euro é uma moeda mundial de referência. Então, tem por um lado uma grande pujança da União Europeia, mas tem cada vez mais um receio da União Europeia, tem cada vez mais desafeição, até ódio da União Europeia. Vem de dois lados, vem de países que querem se afastar da União Europeia e vem de populações, dos povos. Vocês lembram da saída da Inglaterra, do Brexit, que foi efetivado agora há pouco, no início do ano 2021. A Polônia, a Hungária estão pé da vida com a União Europeia por motivos de ideologia, uma briga permanente. Você tem uma briga com até algumas regiões da Europa que querem independência, como Catalunha, independência da Espanha, mas não acharam apoio na União Europeia, estão brigando também com Bruxelas. Isso por lado dos países, das regiões. E você tem uma briga também que vem dos povos. Os povos começam a votar em partidos ditos populistas, mas na verdade que são partidos que defendem, que transmitem uma raiva da União Europeia, dos rumos da União Europeia, do que ela virou. Então essa é a problemática, porque por um lado a União Europeia é uma potência econômica muito grande, o lado macro da União Europeia é impressionante, de verdade, é de invejar tanto o desenvolvimento econômico, tanta prosperidade, e pelo lado, digamos, micro, o lado que interessa a vida cotidiana das nações ou dos povos, você tem um grande descontentamento e até um divórcio no caso britânico. E olha só que a França também tem partidos que querem o Brexit. Então está subindo essa pauta. Vamos tentar entender de onde vem essa contradição. O nosso plano hoje vai ser bem clássico, vamos ver as origens da União Europeia, como ela foi construída, como ela funciona, as instituições delas, o que faz a peculiaridade dela. E depois vamos ver a nova face da União Europeia, o que ela virou hoje em dia nesse mundo globalizado, como ela talvez se perdeu no caminho.
Então, em introdução, tem uma grande confusão semântica de vocabulário. Todo mundo fala da Europa, União Europeia. Não. A Europa nasceu antes da União Europeia. A Europa nasceu lá atrás, Grécia Antiga ou talvez antes. A União Europeia é nada mais do que um conjunto de instituições que tenta fazer uma União Europeia, uma unificação da Europa. Hoje em dia tem vários organismos internacionais que tentam também unificar a Europa. A gente não conhece eles muito, mas eles são fortes. Existem. Tem o Conselho da Europa, que vai da Rússia até a Islândia. Pega também Geórgia, Caucásio. É uma organização que trabalha a partir do direito internacional, defesa dos direitos humanos. Ela nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Conselho da Europa. A sede está em Estrasburgo. O Conselho da Europa são 47 países. Não é a União Europeia, certo? Você tem também a Organização da Segurança e Cooperação na Europa, OSCE. Essa vai da Rússia até Estados Unidos. Pega Turcomenistão, pega Azerbaijão. A OSCE também, ela cuida da segurança, da colaboração, da cooperação na Europa. Cooperação militar, policial, jurídica, mas também econômica. Então tem várias... quando a gente fala da Europa, a pergunta tem que ser: qual Europa? Do que você está me falando? A União Europeia é só um organismo entre tantos que tentam unificar a União Europeia. Tem outras colaborações dentro da Europa, não vou entrar nelas, tá? A União da Teledifusão na Europa, essas coisas. A União Europeia, que nasceu, digamos, em 57, a gente vai voltar para falar disso. Essa União Europeia, ela só dos inúmeros, uma das inúmeras tentativas de unificar a União Europeia. A última foi do Hitler. Falaremos do Hitler daqui a pouco. Mas o sonho de uma União Europeia unificada não é de agora. O Napoleão tentou unificar a Europa nos anos 1800, a partir de uma perspectiva francesa. Nunca esqueçam que o Napoleão controlou ao mesmo tempo Portugal, Espanha, Itália, Alemanha inteira, que não chamava Alemanha na época, Bélgica, Holanda, Polônia, parte do Belarus. Isso é uma União Europeia. Ele foi talvez um pouco mais longe do que a União Europeia hoje, porque ela não pega a Bielorrússia. O rei espanhol Carlos V, no século XV, se não me engano, início 16, eu acho, início 16, Carlos V tentou fazer uma União Europeia a partir de Madrid, Países Baixos, ou seja, a Holanda. O Império Austríaco-Húngaro, que morreu em 1918, era nada mais do que uma União Europeia com base em Viena e Budapeste. O Santo Império Germânico também era uma unificação europeia. O Carlos Magno da França também tentou unificar a Europa. Todo mundo sentiu essa necessidade, essa vocação, esse chamado quase subliminal para unificar a Europa, a civilização Europa, politicamente. O Império Romano fez isso. Mas o Império Romano ele também para o Oriente Médio. Digamos, eu acho que o primeiro unificador da Europa, o primeiro que tentou, foi o Carlos Magno, a partir da França e Alemanha. O Hitler, o fascismo, foi uma União Europeia. Quando você lê os livros fascistas, você lê a propaganda fascista nazista, você vê, estamos fazendo todo esse esforço em prol da nova Europa. O Hitler, o nazismo, sempre falou da nova Europa. Queria fazer sacrifícios, guerras contra a Rússia, contra a Polônia, contra a França, contra a Inglaterra, contra o mundo inteiro, para, no final, criar uma nova Europa. O Império, o Terceiro Reich, era o núcleo, o embrião daquela nova Europa com comando alemão. Obviamente, uma Europa submissa à Alemanha, mas lá tinha gradações. A França era parceiro potencial da Alemanha, porque racialmente o Hitler considerava o povo francês como povo de elite. Os países do leste, eslavos, não eram parceiros potenciais, eram escravos
digamos, com escravos, obstáculos, depende do caso, para o projeto nazista, que é um projeto abjecto, horroroso, mas não podemos denegar a ele essa vontade de fazer a unificação europeia. Ou seja, em 1945 morreu o nazismo, morreu o fascismo, mas não morreu a ideia europeia, a vontade, o desejo de fazer uma Europa unificada. Só que ela nasceu a partir de 45. Os embaixadores da ideia europeia não foram mais nazistas. Eram gente que trabalharam a partir do pacifismo. A União Europeia, que nasceu em 57, ela foi fundada por gente que é do pacifismo, que olharam a Segunda Guerra Mundial, perderam amigos na guerra contra o nazismo, contra o fascismo, contra a União Soviética. São, na maioria, gente que se chama cristão-democrata, uma direita assim do centro. Aqui é uma tendência que no Brasil a gente não teve muito. São gente liberais econômicos, tem uma moral católica, de pacifismo, de solidariedade, não gostam da guerra. Eu entendo, se eu fosse no lugar deles, eu não gostaria mais de fazer uma terceira guerra mundial, mas também não gostam do comunismo. Estou com medo da União Soviética, porque para eles, com razão, a União Soviética é uma versão vermelha do nazismo. É o gulag, totalitarismo, a morte, a fome, a destruição. Então, quem criou essa União Europeia estava com dois medos. A União Europeia nasceu a partir do medo. Medo da guerra, uma nova guerra, dentro da Europa, e medo da União Soviética. Nunca esqueçam que a União Soviética estava na beira de Viena, estava em Berlim. A União Soviética estava muito profundo, quer dizer, a União Soviética, o Pacto de Varsóvia, era dentro da Europa, o cortina de ferro. Esses grandes pais fundadores da Europa são pais fundadores, são machistas, entre aspas, não é culpa minha. São 7, entre eles a história lembrou do Robert Schuman, um francês, Jean Monnet, um francês, um belga chamado Spack, um alemão chamado Adenauer, que foi preso dentro do nazismo, ele era socialista e os nazistas prenderam ele, se minha memória é boa. Um rapaz do Luxemburgo, um grande italiano chamado Alcide de Gasperi, um grande homem, um grande político. Na verdade, no fundo deles, eles queriam fazer uma federação. Eles sonhavam para a Europa Ocidental de uma federação americana, os Estados Unidos da Europa, ou a russa, sabe, um contramodelo. Eles falaram, a gente está no meio, tem os russos à direita e o USA à esquerda, todos são federais, entes federativas. A gente também quer fazer isso. Tentaram primeiro, no início dos anos 50, com a chamada Comunidade Europeia de Defesa, CED. Não deu certo, porque os partidos políticos na França, na Bélgica, na Itália, na Alemanha Ocidental não quiseram fazer uma federação. Não quiseram. Então morreu esse intento. Aí entraram, eles não se desmotivaram, esses pais fundadores da Europa não se desmotivaram, entraram pelo lado econômico e jurídico. Eu quero, por favor, que vocês que deixam infiltrar essa ideia em vocês. A Europa atual, a União Europeia, ela, como se fala em português? Tá chupando 2 mamelas, sabe? Tá bebendo 2 leites diferentes. Teve 2 mães leiteiras, sabe? A economia e o direito. Não é uma Europa militar, a Napoleão, a maneira do Hitler. Não é uma Europa política, como o Império Austro-Húngaro. É uma Europa de comerciantes, de mercadantes, de homens de negócios e também, ao mesmo tempo, uma Europa de juristas. Isso explica muita coisa. Muita coisa. Não é uma construção de guerreiros, de centuriões, e não é uma construção de políticos, de homens de Estado, de líderes. Aí vocês veem as vantagens da União Europeia e as desvantagens. No nascimento dela,
Alguns diriam que ela nasceu torta, outros diriam que ela nasceu perfeita. Depende como você vê a vida. Se você valoriza mais o lado jurídico, o lado de negócios, de eficiência econômica, aí a Europa está de parabéns. Ou se você vê o lado viril, o lado político, o lado da soberania, o lado da vontade, aí a Europa não tem isso. Porque quando não conseguiram fazer a comunidade de defesa, que era uma união de defesa, um projeto federativo, fazer um exército europeu comum, falaram, cara, vamos ser muito realistas, vamos fazer uma união da Europa, uma unificação pelo bolso. Qual o coração da Europa? Até hoje, Alemanha e França. A França faz aço, a Alemanha tem muito carvão. Então vamos juntar o carvão alemão ao aço francês. Isso foi o núcleo fundador da Europa atual, chamado SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. SECA, 51, Tratado de 1951. Simples, bem básico assim. Ninguém fala de amor, de religião católica, de literatura, de guerra, de espaço vital. Não, é carvão, aço. Em 57, Tratado de Roma. Roma, capital do Império Romano. Roma, capital do catolicismo, do Vaticano. Os símbolos são importantes. Aliás, a bandeira europeia, o azul com 12 estrelas, 12 apóstolos. Até comerciantes entendem de simbologia. Aleluia. Então, em 57 nasceu a Comunidade Econômica Europeia. Importante, o E de Econômica, CEE, Comunidade Econômica Europeia. Aí o grande início da Europa, aí com as instituições que vou explicar para vocês agora, a Comissão Europeia, o Parlamento, essas coisas. Isso foi o início, digamos, a contrato, mas o verdadeiro, a decolagem da Comunidade Econômica Europeia foi em 63, em janeiro de 63. O que aconteceu em janeiro de 63? Foi a grande reconciliação entre a França e a Alemanha. A França do grande de Gaulle, o Antônio está aqui, o Sérgio Antônio está aqui, ele gosta do de Gaulle. O grande de Gaulle perdoou a Alemanha a Segunda Guerra Mundial. Lembro que a Alemanha ocupou a França inteira na Segunda Guerra Mundial e manteve refém na Alemanha 1 milhão de franceses, de macho, de homem. 1 milhão de jovens franceses foi refém em campos na Alemanha. Não foram campos de concentração, foram campos de retenção, foram menos duros. E não esquecemos que 20 ou 30 mil judeus franceses foram deportados para Auschwitz, Birkenau, essas coisas. Então, o grande gesto de perdão entre de Gaulle e do Adenauer, que se humilhou, falou, ok, erramos, eu não sou representante da nova Alemanha, vamos construir juntos. Aí que começou a CEE, que virou daqui a pouco UE, a União Europeia. Então, essa construção, ela tem esse lado econômico. Também tem o lado jurídico, porque o comércio gosta de contratos, de regras de jogo, de arbitragem, de mediação. Aí começou a se criar, ou se criou uma Corte de Justiça da União Europeia, e se conectou, isso dentro da Comunidade Europeia, e se conectou a CEE, a Comunidade Econômica Europeia, com o Conselho da Europa, que tem a Corte Europeia dos Direitos Humanos. São duas organizações diferentes, mas parceiras. Aí começou, pouco a pouco, a descer, como desce do céu, uma revelação, sabe? Desce do céu, uma doutrina jurídica europeia. Em prol de quê? Do direito humano, para evitar uma nova guerra, para respeitar a dignidade humana, e também em prol da unificação, da colaboração. Então a União Europeia, eu falo da União, deveria falar da Comunidade Europeia, que na época falava de Comunidade Europeia. A partir dos anos 60, 70, virou uma máquina a criar normas jurídicas. Uma norma jurídica é água mineral. Quanta é a taxa de sal mineral na água mineral? Essa norma, hoje em dia, é europeia. A França não tem essa possibilidade. A vacina do Covid.
Aliás, vou me ajoelhar para falar essas palavras, porque falei vacina e Covid tem que se ajoelhar, tá? E fazer a água bendita no corpo. Bom, enfim, a vacina do Covid é uma decisão hoje em dia que é europeia, de Bruxelas. A França não pode ou não quer comprar vacina. É a União Europeia que compra para ela. A agência do medicamento da Europa que faz o papel da Anvisa aqui no Brasil. Entendeu? Então, tem um grande lado normativo na União Europeia. A gente pensa na União Europeia como uma zona comercial, uma força comercial, sim, mas também tem um grande lado normativo, de regulação. Hoje em dia, o parlamento francês faz legislação com a autorização da União Europeia. Nenhuma lei francesa, italiana, espanhola, portuguesa, polonesa pode contradizer a lei europeia. Nenhuma. E tem decisões da União Europeia que não são discutidas no parlamento francês, mas que o parlamento francês, espanhol, alemão, ele tem que aplicar. Chama transposição dessa revelação divina de Bruxelas, e você tem que aplicar no seu direito francês, traduzir para a língua francesa e ver onde você vai embutir essa norma no seu código penal, código civil, código comercial, aonde você quiser. Isso é a construção europeia que a gente conhece. Como funciona essa União Europeia? Ela é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que nunca foi vista, é um OVNI. Vou tentar ser muito simples, porque para não atrapalhar, para não criar para não ser chato. É fascinante, mas eu entendo que pode parecer um pouco hermético. A União Europeia Bom, primeiro, eu falo da União Europeia, mas a União Europeia nasceu nos anos 2000, porque a comunidade europeia começou a se aprofundar e foi feito o Tratado de Maastricht em 92, tratado que anunciou a criação da União Europeia e do euro. A União Europeia, então, é a filha da Comunidade Econômica Europeia, basicamente a CE de 57 mais o euro, com a moeda única. Como funciona esse bicho? Nunca foi visto isso. Pensa num gigante com músculo forte, com cabeça micro. Essa é a União Europeia. O que eu quero dizer? Grande potência econômica, grande músculo, grande potência econômica, potência comercial, influência cultural. Porém, o orçamento muito pequeno é 160 bilhão de euro por ano. 160 bilhão de euro por ano. É pouco. O Brasil tem mais de 800 bilhão de euro por ano de orçamento. O governo brasileiro, federal, 800. Compara com a União Europeia, 160. Os Estados Unidos, eu olhei e já esqueci, eu acho que são 1.700 bi, tem que verificar, por aí. Então, é bastante pequeno esse orçamento. Metade dele vai para a agricultura. Então, são subsídios para a agricultura europeia. Como funciona como é gestionado, para que serve esse orçamento, como ele está decidido e como ele está gasto? Você tem, um gigante com cabeça pequena. Você tem uma comissão de 27 comissários que são, digamos, superministros que ficam em Bruxelas. Esses caras têm o poder executivo e legislativo. Então, a famosa separação de poderes que temos no Brasil, ou na França, ou qualquer democracia moderna, não existe na União Europeia. Você tem a comissão, chama Comissão Europeia, em Bruxelas, ela é uma autocracia. Ninguém elegeu esses caras, são nomeados com processo de negociação entre os países membros, são 27 agora, e tem 27 deles em Bruxelas. Tem um comissário do interior, comissário da economia, comissário da cultura, comissário de não sei o que, de defesa, de assuntos exteriores. Cada um é um super governo europeu, só que ele não está eleito. O cidadão francês, o polonês, nunca decidiu quem vai ser o comissário europeu, da cultura, do interior, ou dos assuntos exteriores.
E esse comissário europeu, além de ser executivo, de comandar uma administração que implementa, que gasta esse orçamento que falei para vocês, também ele é legislativo. Só que esse poder legislativo, ele é dividido com o Parlamento Europeu. Não é muito complicado. Na verdade, a comissão, que não foi eleita, ela tem um poder de proposta. Ela acorda de manhã e fala, eu quero fazer uma lei sobre não sei o que. Fala, Miguel. Fala, Rafael. Fala, Antônio Sérgio. Fala, o Carlos. E senhorita Catarina está aqui também. Então, vamos lá. A comissão, ela acorda de manhã e fala, eu quero fazer uma lei. Uma norma. Escreve tudo. Ninguém pergunta, ela faz o que ela quiser. Escreve, manda a norma para o Parlamento Europeu, que tem sessões em Estrasburgo e em Bruxelas. É um parlamento com 2 sedes. Os caras vivem no avião. Eu trabalhei com esses caras. Eles vivem no avião. E tem 2 gabinetes. 2 gabinetes. Gastam uma bica de avião entre Estrasburgo e Bruxelas. Por que tem 2 sedes? Porque para evitar brigas, ciúmes entre França e Bélgica, fizeram 2 sedes, 2 restaurantes. Enfim, é uma loucura. Mas conseguem esses caras lá, que vivem no avião, na classe executiva, que tem 2 gabinetes, conseguem ser mais baratos que o nosso parlamento em Brasília. Beleza? Ok? Mais baratos que nossos caras aqui. Eles são 700. Beleza? Isso fora a atividade legal. Tá? Bom, enfim. O Parlamento Europeu está no papel da donzela. Ele recebe a proposta. Aí ele lê, tem um direito de veto e depois manda. Ele ganhou faz pouco o direito de propor, de redactar legislação. Mas é um direito muito pequeno, ele não pode, na verdade, forçar a barra, obrigar a comissão a fazer o que ela não quer. Aí, esse Parlamento Europeu ele é eleito diretamente pelos cidadãos europeus em eleições europeias. Eu acho que elas acontecem cada 5 anos, se a memória é boa. Mas ninguém vota nessas, quer dizer, poucas pessoas votam, só vai lá político de terceira divisão, e como, sabe, a Champions League está no Parlamento Nacional, francês, espanhol, italiano, alemão. O Parlamento Europeu é uma terceira divisão, sabe, é o clube de futebol de Itu com Uberaba. Enfim, falta uma terceira parte nesse sistema para vocês entenderem. Chama o Conselho da União Europeia. Na verdade, tem 2 conselhos. Tem o Conselho da União Europeia e o Conselho Europeu. O Conselho da União Europeia é uma reunião de ministros. Por exemplo, os ministros do interior da Europa. Então, eles se encontram em Bruxelas. Uma vez por semana, uma vez por mês. Depende do agenda. Aí, depois pode ter um Conselho da União Europeia para defesa, para esportes, para a cultura, para a agricultura. Então, são reuniões temáticas de ministros da área. Esses caras representam a vontade popular, porque esses caras são eleitos. O ministro não é eleito, mas como no Brasil, ele foi colocado por um presidente que foi eleito ou por um parlamento que foi eleito. Então, digamos, a legitimidade democrática da União Europeia está nesse Conselho da União Europeia, que dá orientações à comissão. O papel do chefe, do boss, é com esse Conselho da União Europeia. O problema é que esses ministros têm outro job em casa. Eles são ministros na França, na Espanha, na Itália, na Polônia, na República Tcheca. Então, esses caras não vão trabalhar 24 horas, 7 dias por 7. Tem muitas coisas que eles delegam para a comissão. Eles vão para Bruxelas para sentar a bunda na cadeira e assinar. Que é ser humano, é ser humano. É muito trabalho. E a comissão fala, okay, amigo, eu faço tudo para você. Eu vivo em Bruxelas, eu tenho tempo, tenho uma administração de gente muito inteligente, concursada. Deixa eu propor lei, tomar decisão e você só assina embaixo e tira foto, o selfie. Isso que acontece. E tem outro conselho, chama Conselho Europeu, que se reúne 3, 4 vezes por ano. Então, se reúne, digamos, a cada trimestre, que é uma reunião dos chefes de Estado.
é o presidente da França, é a Angela Merkel, é o Draghi da Itália, primeiro-ministro, é o primeiro-ministro da Espanha, o Sánchez, e o português lá que eu gosto, apesar de ele ser socialista, eu gosto dele. Ele é esqueci o nome, o Soares, enfim. Esses caras se reúnem para dar orientação. Então, eles se veem cada 3 meses para contenciosos, para orientação. Então, vocês já entenderam que essa coisa não é feita para funcionar. Na boa, cara. A Coca-Cola, vamos pegar uma grande empresa, a Microsoft. Você sabe onde está, quem faz o quê? Você tem o conselho de administração, Assembleia Geral de Acionistas e managers. Cada um sabe o papel dele. Não tem um se reúne cada mês, outro não se vê, outro delega. Não. Aí a Coca-Cola e a Microsoft são empresas que funcionam direitinho. A Amazon. A União Europeia está feita para não funcionar. Não é que não funcionar. Ela está feita para a comissão conduzir a dança. Imagina uma valsa. O único que sabe dançar a valsa é a Comissão Europeia. Que lá tem especialista que trabalha full time e que tem uma grande administração muito competente, tecnicamente. Ele não tem a encheção de saco do eleitor. O único na União Europeia que está tranquilo, que pode tomar medidas impopulares, é o comissário europeu que está em Bruxelas, essa comissão. O único que não está com estresse da eleição é a Comissão Europeia. Desculpa, isso não é democrático. Também isso não é ditatorial. A Comissão Europeia não é o Terceiro Reich, não é o Stalin, mas não é uma democracia. Então, se falou, se criou, se cunhou essa palavra do déficit democrático. Na União Europeia tem um déficit democrático. Porque o cidadão europeu que paga impostos para a França, por exemplo, um francês, ele paga imposto para a França. A França paga imposto para financiar o orçamento europeu, 160 bilhões de euros. E esse cara recebe ordens de Bruxelas de gente que ele não elegeu e que são mais ou menos controlados pelo deputado que ele elegeu em Estrasburgo e Bruxelas ou pelo ministro. Mas na real, o cidadão final não cabe na equação. Ele não tem poder que ele tem, por exemplo, numa eleição municipal ou numa troca de presidente da França. O Macron, a gente falou dele semana passada, o Macron perde o sonho pensando na eleição 2022, que vem lá em maio. Ele perde o sonho. O comissário europeu está nem aí, porque ele não está submisso à eleição. Ele está submisso a pressões de lobbies. Para quem foi para Bruxelas sabe que ao redor da Comissão Europeia tem um bairro inteiro de lobistas. Lindo aquele bairro. Acho que chama Ixelles, mas eu não lembro bem. Frequentei faz 20 anos quando estudei para ser lobista na União Europeia, na área de aviação e defesa. Acabei como que acabei aqui no Brasil, mas isso é a vida. Bom, ao redor de Bruxelas, quer dizer, dentro de Bruxelas, você tem uma fauna de lobistas que vivem assediando a Comissão Europeia. E por isso que você tem leis que saem, porque a lei que sai lá, a norma, é uma norma com certeza escrita por um lobista. É lobista de agroquímico, de eletrônica, de saneamento básico, de tudo. Então tem um déficit democrático, tem um vazio que está preenchido pelos lobistas. Aí você vê os problemas da União Europeia. Ninguém sonha com a União Europeia na França, na Espanha, na Itália. Porque as pessoas, o ser humano procura uma encarnação. A gente quer saber quem é o chefe. Ou para cuspir nele, no caso do Brasil, quando ele é de direita. Quando ele é de esquerda, a gente se ajoelha e perdoa. Ou para amar ele. No caso do Obama, por exemplo, todo mundo ficou lá. Entendeu? A gente precisa de um chefe, ou de uma chefa, de uma presidenta. A gente quer saber quem manda na gente. Eu acho que é até um direito humano de saber quem é o seu chefe. Na União Europeia não tem isso.
Então aí tem essa desencarnação, a União Europeia parece como se fosse uma coisa que está flutuando no ar. Outra coisa que muito assim peculiar nessa União Europeia é que ela tem é um império sem exército, um império sem agressividade. Essas palavras são do presidente da União Europeia, que era um português, agora mudou o nome, agora é uma Úrsula, uma da Alemanha, uma loira. Antigamente era não é Gutierrez, Barroso, um português muito inteligente. O Barroso falou isso nos anos 2005, 2007. Ele falou: a União Europeia é o primeiro império sem exército, sem agressividade. Você tem muito dinheiro, muita potência econômica, muito músculo econômico, mas não tem exército. Você não tem um inimigo. Os Estados Unidos têm inimigos, Talibã, Irã, Hamas, sei lá, Cuba talvez, entendeu? A Rússia tem inimigos, a China tem inimigos. Cada povo, bom, Brasil não tem inimigos, fora nós, a gente não soprou o inimigo. Marrocos tem inimigos. A União Europeia não tem inimigos, ela é puro amor, porque ela se pensa como uma empresa. A Coca-Cola não tem inimigos, tem concorrentes, mas não tem inimigo. A Microsoft, a Cisco, a Ambev tem concorrentes, mas ela não quer matar alguém, ela não quer aniquilar alguém. Um país tem que ter inimigos. Porque a política é a arte de saber quem é seu amigo e seu inimigo. Se você não sabe quem é seu inimigo, você não faz política. Você faz outra coisa, faz marketing. E a União Europeia não tem inimigo. Ela é puro amor, pura colaboração, pura solidariedade. Porque ela pensa como uma multinacional. E os povos europeus sentem isso. E por isso que não acreditam na União Europeia. E por que não acreditam na União Europeia? Porque o povo, nós queremos proteção. O nosso sentimento de base é o medo. Não é a economia, não é a sustentabilidade, não é a inclusão, não é a solidariedade, não é a cidadania. Isso é balela de marketing. O nosso sentimento de base é o medo, e nosso pedido, nosso requerimento de base é a proteção. A gente sempre vai se juntar a um regime que nos proteja. Pode ser até o Terceiro Reich. Por que o alemão trabalhou com o Terceiro Reich? Não é porque era nazista, porque era uma proteção. Porque o Stalin, no comunismo, durou 70 anos. Porque protegia o povo russo. Oprimia a oposição, mas protegia o povo russo. Falava: lá é seu inimigo, eu vou te proteger. Por que os Estados Unidos nasceu assim? Por que tirou os britânicos? Porque os pais fundadores dos Estados Unidos falaram para o povo americano: seu inimigo é a Grã-Bretanha. E eu vou te proteger. Estados Unidos da América. A União Europeia não passa essa segurança para o povo, para os povos. Então os povos também não dão lealdade. Convivem com a União, mas não dão lealdade. Entendeu? Não tem esse sentimento de pertencimento. Não a Europa, a União Europeia. O povo europeu se sente europeu. Porque existe uma coisa chamada Europa. Existe na mente, existe no lado étnico, existe no lado religioso, cristianismo, judaísmo, existe no lado cultural. A cultura europeia é a mesma. Da Estônia até o Portugal, você sente na Europa. Arquitetura, uma moda que nasce na Estônia acabará chegando em Malta, ou na Grécia, ou no Portugal. Pode demorar 30 anos, mas ela vai chegar. Diluída, mas vai chegar. Agora não existe essa União Europeia não tem carne, é como se fosse um fantasma que flutua. Então ninguém se junta, ninguém se filia a um fantasma. Você se filia a uma realidade que te protege, porque seu sentimento de base é o medo. Isso vale para qualquer regime político, qualquer. Bom, não quero tomar muito do seu tempo, quero ter tempo de conclusões. Vamos para a parte de conclusões. Falei para vocês que a União Europeia tem graves déficits. Um déficit democrático, ela não representa a legitimidade democrática, ou não o suficiente.
ela tem um déficit de proteção, de virilidade, de encarnação política. Ela também virou refém de um projeto que não é mais o projeto europeu. A União Europeia dos anos 2005, 10 para cá, virou um auxiliar, um miliciano, estou exagerando um pouco, mas gosto de exagerar às vezes, um miliciano do projeto globalista. A União Europeia se alinhou com uma ideologia que não é europeia, ela é globalista. Vou falar um grande palavrão. A União Europeia se alinhou com George Soros. A União Europeia se alinhou com a agenda globalista que vai acabar com a própria Europa. A União Europeia está se boicotando, porque a agenda globalista não precisa de uma União Europeia. Ninguém quer uma União Europeia forte. Eles querem países, organizações regionais fracas para ser dominadas pela Microsoft, pela Cisco, pela Ford, pela Chevrolet, pela Toyota. O globalismo não precisa de Estado-nação forte. Ele quer putas que se compram, dominadas. Todo o meu respeito para essa profissão e peço desculpas se posso parecer machista, mas temos 15 minutos ainda, eu quero transmitir uma mensagem forte e clara. O globalismo quer Estado-nação ajoelhado, entendeu? É como o PCC. O PCC ele não quer erradicar o governo de São Paulo, não, ele quer ajoelhar a polícia paulista e ajoelhar o governo paulista. Para o governo paulista continuar cuidando da escola, enfim, está fechada a escola, mas enfim, teoricamente. Quer que o governo paulista cuide do trânsito, cuide da água, do saneamento básico, do esporte e da saúde. Desculpa, do corona, porque a saúde não existe, agora tudo corona. Mas ele quer ele ajoelhado. E o globalismo quer os estados ajoelhados. Ele não quer uma União Europeia forte. Ele quer uma União Europeia fraca, que não toma a própria decisão, que segue a regra mundial. E você vê, por exemplo, tem uma briga hoje em dia entre a Hungária e a União Europeia sobre LGBT. A União Europeia quer obrigar a Hungária a ensinar a teoria do gênero, transição de gênero, em primário colégio. A Hungária falou não, falou nada contra esses direitos, mas eu não vou ensinar isso nessa idade tão precoce. Eu acho que é uma posição respeitável. A União Europeia está boicotando a Hungária. Aí você se pergunta, o que tem a ver LGBT com o projeto europeu? Resolve um problema da União Europeia que te falei? Déficit democrático, falta do exército comum, falta de uma encarnação, falta de uma liderança, prosperidade econômica. Vai ajudar esse tema LGBT, vai ajudar a combater a China, vai ajudar a Europeia mais segurança econômica, social, tecnológica? Não. A Europa se curvou à ideologia globalista que vem da costa leste e oeste americana. A Europa virou, a União Europeia, virou um mero capataz de uma ideologia globalista. Hoje em dia, direito LGBT, dia seguinte é a climatologia, decarbonização da sociedade, e assim vai. Então a União Europeia se voltou contra ela mesma. Tem que saber que a União Europeia está calada enquanto os ecologistas, ambientalistas estão desmantelando a única energia verde da Europa, que é o nuclear. Esses malucos, sobretudo na Alemanha, os verdes alemães, desmantelaram a energia nuclear civil da Alemanha. Resultado, a Alemanha começou a comprar energia elétrica na França. E a própria França está desmantelando também. O que vai acontecer? Eles primeiro vão usar carvão, porque não tem escapatória nuclear, vai ser carvão, vão poluir mais, ou vão comprar energia da Rússia ou de outro país. É uma loucura. Você não pode desmantelar sua fonte de energia. A energia é a base da indústria. Tem que ser barata, abundante e segura. A África está cagada porque não tem energia. A energia está muito cara na África. Não chega. Quem morou na Abidjan, Djamena, Bamako sabe os cortes de energia. Você tem direito a 3 horas de luz por dia.
Como você vai fazer uma startup num país onde não tem luz? Como você vai montar um servidor, um data center, se cai a luz cada 5 minutos? Por isso que a África não anda, também. Então a União Europeia está promovendo esse projeto maluco, porque ela está numa agenda globalista, que é uma agenda totalmente chapado. Chapado, louco. E assim vai. Tem a Europa nunca foi tão forte, quer dizer, a União Europeia nunca foi tão presente, mas a Europa nunca foi tão pouco europeia. Tem 20 milhões de muçulmanos na Europa, 20 milhões. Isso nunca foi visto, nem no tempo das cruzadas, nem no tempo do islamismo mais forte, tinha tanto muçulmano na Europa. Porque o islamismo teve o seu auge, seu período dourado, digamos, século 8, 9 e 10. Nem no século X, o auge do Império Islâmico, tinha muçulmanos em tanta proporção na Europa. O islamismo na Europa nunca passou Viena e nunca passou Pirineus. Hoje em dia você tem comunidade islâmica muito forte na Escócia, na Suécia, na Alemanha. Isso é um fato histórico extraordinário. Quem permitiu isso? A União Europeia. Por um lado, ela fala, vamos fazer a Europa, mas vamos islamizar a Europa. Então, é contraditório. Você não vai... Ou você faz a Europa, ou você faz o islamismo na Europa. Ou você faz a Europa, ou você faz a africanização da Europa. Tem que ver as ruas de Paris. Tem que ver a imigração africana. Ela é muito pujante, muito forte. Então, demograficamente, culturalmente, a Europa nunca foi tão pouco europeia. Eu falo da parte ocidental, Alemanha, França. Não falo da Europa do Leste, que se preservou, por vários motivos. Mas, você vê, a União Europeia virou como se fosse uma quimioterapia. Perdeu tanto a cabeça e se perdeu no caminho tanto que é uma quimioterapia. Ela está martirizando a identidade europeia para chegar numa utopia da Greta, do Soros, de uma open society que ninguém já viu. E se a Europa perde sua alma no caminho, se ela virar uma sucursal da África ou do mundo islâmico, foda-se, a União Europeia está nem aí. Por isso que os povos não querem mais. Por isso que os povos não querem mais. Bom, frase de conclusão, a União Europeia tem 70 anos. Digamos, Roma, o tratado era de 57. Tem 70 anos. 40, 70, digamos, 63, 64. Por que falo 70 e não 64, que é a idade real? Porque 70 anos foi a idade da União Soviética. A União Soviética caiu depois de 70 anos. Caiu. Ela também era um projeto europeu. Não esqueça, a União Soviética, o Pacto de Varsóvia, foi uma unificação europeia baixo a bandeira eslava. Eslavos. Ela ia do Danúbio, de Berlim, até Vladivostok. Porque os eslavos, eles entendem a Europa um pouco mais ao leste do que o francês ou o alemão. Para eles, a Europa vai do Danúbio até a fronteira da China. E ninguém sabe fazer quer dizer, é legítimo, é uma visão legítima. Então, a União Soviética demorou 70 anos, quer dizer, viveu só 70 anos e acabou. Por fadiga. O Reagan, a gente gosta do Reagan porque ele é de direita e tal e tal. Mas o Reagan não ganhou a Guerra Fria. A União Soviética perdeu a Guerra Fria porque ela estava acabada. O povo soviético, polonês, tcheco, búlgaro não queria mais dessa merda que era o comunismo. Não queria mais da União Soviética, que era uma unificação. Você tem que saber que na União Soviética e no Pacto de Varsóvia, no Bloco do Leste, cada país tinha uma função, como hoje na União Europeia. Hoje na União Europeia, Espanha, Portugal, Itália do Sul e Grécia é praia, Ibiza, Corfu, entendeu? França, Alemanha, agricultura, indústria. Inglaterra era finanças, entendeu? Holanda era comércio, Rotterdam. Na União Soviética, no Pacto de Varsóvia, era assim,
a República Tcheca era eletrônica. Os tchecos são mestres em eletrônica. Até agora fazem grande eletrônica. A Alemanha Oriental era eletrônica e automotivo. A Romênia, Bulgária era agricultura. Entendeu? A Albânia nunca fez nada, então esquece. A Rússia era indústria pesada e armamento. A Tchequia também era armamento. Tem muita arma boa na Tchequia. Isso foi como se fala, a organização da União Soviética. Então, eu faço esse paralelo para falar. A União Europeia me parece hoje tão cansada do que a União Soviética em 89. Tem uma fadiga, tem uma burocratização, tem uma enorme distância entre a Moscou e o povo, entre a nomenclatura e o povo, entre o Politburo e os povos. Antigamente na União Soviética tinha o povo georgiano, polonês, russo, siberiano, sei lá, bielorrusso, ucraniano. Na União Europeia é a mesma coisa. Tem uma grande distância física, emocional entre a Bruxelas e o povo francês e o povo italiano. Você vê no Corona, a União Europeia foi lamentável. Lamentável. Não vou discutir se o Corona foi... O que foi o Corona? Não quero entrar nisso. Mas tinha muito medo no povo europeu. Os povos queriam vacina. Desculpa, vacina não. Queriam máscara. Primeiro, máscara. Em 2020. A União Europeia foi incapaz de criar máscaras. A União Europeia, que tem Airbus, que tem foguete espacial, que faz BMW. Essa União Europeia não foi capaz de comprar máscara, de fazer máscaras. A China que entregou máscaras. E para comprar vacina, e vai ser minha conclusão, a União Europeia foi tão ruim do que o Brasil. Na verdade, o Brasil foi bom. O Brasil comprou vacinas no momento certo. A União Europeia errou muito. Errou com Pfizer, errou com Moderna. Demorou muito. A prova disso, isso não é ideologia que eu falo. A prova disso, Israel, país pequeno, Inglaterra, que saiu da União Europeia, vacinou todo mundo antes da União Europeia. A União Europeia fala para os europeus: eu sou gorda e chata, mas sou eficiente, porque a força, a união faz a força. Vamos pressionar a Pfizer para ter bom preço. Quando você vê o contrato da Inglaterra sozinha com Pfizer, o preço é igual do que da União Europeia e o prazo melhor para a Inglaterra. O prazo melhor para Israel, micro país. Então, de que serve a União Europeia? Eu tomo esse exemplo do Covid, apesar das minhas reservas sobre essa doença, porque é uma coisa que marcou os espíritos. O europeu, quando ele precisou da União Europeia, não achou. Nem para máscara, nem para vacina. Nem falo de remédios que a União Europeia não brigou para tratamento precoce. Isso a gente falaria depois, outra vida. Então, está na mesa realmente a hipótese de uma deslocação, desmantelamento da União Europeia. Como caiu o Muro de Berlim. Talvez não vai ser cataclísmico, mas ela virou pura burocracia, pura conformidade, virou uma ideia morta. E uma ideia que morre em 70 anos não é uma bela ideia. Jesus nos doou uma ideia que durou 2000 anos, o catolicismo. A Bíblia é o best-seller. Tem gente que faz fortunas só lendo a Bíblia nas igrejas. A Torá, o judaísmo, 5.000 anos. O islamismo, 1.400 anos. Confucianismo, quantos anos confucianismo? Quanto? 3.000, 4.000? Não sei, não vou falar, não lembro. Isso são ideias grandes. Império Romano, quantos anos? 500 anos? Isso é uma permanência histórica. A União Europeia, 70 anos, já está de ajoelhada. Talvez eu esteja errado, a União Europeia volte a crescer, mas precisará de uma refundação completa para arrumar os defeitos de fabricação da União Europeia. Isso que eu queria falar com vocês hoje da União Europeia. Desculpa me excedi um pouco, mas o tema é
Eu acho que o tema é interessante. Chegou o Daniel agora. Boa tarde, boa noite, Daniel. Vamos ver umas perguntas. Também pode entrar. Você pode entrar pelo... Como se fala? Pode entrar pelo... para falar mesmo. O Carlos entra às vezes. Ele está bem-vindo para entrar também. Catalina, você está aqui ainda. Pode entrar. Então, uma pergunta aí do Miguel sobre Mercosul. Se a França pode entrar no Mercosul usando o pretexto da Guiana. Bom, a Guiana Francesa é verdade, uma parte da França tem fronteira com o Brasil. A França não pode entrar no Mercosul porque a União Europeia não vai deixar, porque a França perdeu essa soberania. É uma boa pergunta, Miguel, porque ela mostra que a União Europeia é uma colonização da Europa. A França, a Alemanha, a Bélgica, Dinamarca, Suécia, são províncias do Império Europeu. Ele tem a palavra final em política comercial. Então a França não pode entrar no Mercosul, porque com certeza Bruxelas não vai deixar. Como ela não pode assinar um acordo comercial, digamos, com Senegal, o Nigéria, que nada a ver tem com a Europa. O Turcomenistão, não pode. Qualquer coisa que a França assine em matéria comercial, de mercadorias ou serviços, ela tem que ter o aval da União Europeia. Então é uma camisola de força essa União Europeia. Agora, de maneira assim, esquecendo a União Europeia, se a França pode entrar no Mercosul, pode. Se ela fosse um país livre e soberano, se o Mercosul autorizar, a França é legítima, porque ela é uma potência sul-americana, está aqui. Ela está aqui. Pegando esse gancho, você vê a diferença entre Mercosul e a União Europeia. Tem várias diferenças, não se comparam, porque o Mercosul é uma mera união alfandegária e comercial. Não tem o lado financeiro, bancário, de unificação bancária, de circulação dos capitais, do dinheiro, dos fluxos financeiros. E também o Mercosul, o coração dele é fraco. Eu falei que a União Europeia tem músculos enormes, é um gigante da antiguidade, sabe? Hércules, um gigante com cabeça pequena. O Mercosul é um anão com pequenos músculos, porque a nossa economia não tem nada. Estou exagerando, obviamente, mas nada se compara à aliança capitalista da França e da Alemanha. E lá que bate o coração da Europa. A indústria da Alemanha, a indústria francesa, com a sabedoria industrial e comercial da Holanda, grande povo, a Holanda, todo mundo pensa em cannabis, em Amsterdã e meninas na vitrine, mas a Holanda tem superávit comercial permanente com a China. A Holanda enfia 50 bi euros anualmente de superávit na China. Toma a China. Porque é um país de uma indústria muito especializada, muito potente. E também de comércio. Em Roterdã ele consegue, não sei como que ele faz para vender mais para a China do que ele recebe dela. A Itália, apesar dos pesares, apesar da máfia, apesar do jeitinho italiano, apesar da instabilidade política, a Itália tem superávit comercial com a China. O que nós do Brasil, eu acho que temos pelo soja, se minha memória é boa. A gente tem superávit com a China. Espero não falar bobagem. Você entendeu? A gente é muito mais frágil do que essa Europa em relação com porrada séria. Então o Mercosul, ele pode aumentar a sua integração econômica, pode crescer, mas falta um coração industrial. Aonde ele está? São Paulo não perdeu, mas está ficando mais fraca. São Paulo, porque a gente está comprando tudo na China e nosso querido governador está aumentando o imposto se só pensando em marketing. Não tem visão assim, sabe? Tem que amar o operário. Para você fazer indústria, tem que amar o empreendedor, não a startup, o empreendedor, é outra coisa, um pouco diferente.
tem que amar o capitão de indústria, como os Mauaus, os grandes capitães de indústria, e tem que amar o operário, tem que falar com o sindicato, porque uma indústria precisa de um ecossistema humano. Entendeu? Uma coisa é fazer uma campanha eleitoral e marketing, que outra coisa, ou incubadora de startup, importante. Outra coisa é fazer indústria, porque uma indústria é como um casamento, que vai durar 50 anos. E você vai colher os frutos aos poucos. A gente perdeu o automobilista, desmantelamos tudo, não por culpa do governador, por nossa culpa coletiva. Então, o Mercosul, meu medo, ele pode virar um shopping center que compra da China a tralha dela e exporta a soja do Brasil e o cordeiro do Chile, se o Chile entrar um dia, e o algodão da Argentina, o vinho argentino. É bom, mas não é a União Europeia, sabe? Isso que eu quero falar. Se a União Europeia se dissolver, o que surgirá? Vão se formar blocos étnicos e linguísticos, tipo União de Países de Línguas Francofônicas. Veremos fortalecimento da Rússia na Europa. Bom, se a União Europeia se dissolver, vai surgir outro intento de união, porque tem essa ideia fantasmagórica na cabeça dos europeus de unificar, porque eles olham para os Estados Unidos e olham para a Rússia, que é um império, a Federação da Rússia. Então vai aparecer outros projetos, talvez étnico-cêntricos. Já tem um grupo chamado de Visegrad. Visegrad é uma cidade na Europa do Leste, não sei se é Hungária, uma coisa assim. E já tem Polônia dentro, Polônia, Áustria, Bulgária, Romênia, já esqueci República Tcheca. Esse grupo aí, ele não se reconhece mais em Bruxelas, porque ele não é LGBT, quer dizer, ele não é ajoelhado frente ao arco-íris, ele não é ajoelhado frente à Greta, ele não quer imigração. Ele é pró-americano, muito mais do que Bruxelas, que já é pró-americano. Então, amanhã a União Europeia se dissolve, Visegrad vai voltar, Europa do Leste, sozinha. E não vão falar com a Europa Ocidental, que eles acham que os franceses são perdidos. Francês, alemão, para eles é muita miscigenação, muito islamismo, muito pornô, essas coisas. Bom, porque tem que entender, o povo do leste europeu, ele viveu 50 anos na geladeira. Era parte do mundo comunista. Então, ele ainda não foi infectado pelo pornô, pelo funk, pelo rap, pelo hip hop. Entendeu? Ele quer viver, ele não quer morrer, entendeu? E ele não foi invadido pela imigração. O comunismo teve vários defeitos, mas pelo menos congelou uma zona que hoje em dia ela é igual ao que ela era faz 20 anos, 30 anos. A França de 2021 não tem nada a ver com a França dos anos 70. Etnicamente, religiosamente mudou totalmente. A Polônia de hoje é igual do que a Polônia dos anos 70, etnicamente, culturalmente, religiosamente. A Rússia não mudou, a Bulgária não mudou, Hungária. Isso são países coração da Europa, sabe? Não é Malta, não. O Cyprus, Hungária é Europa, sabe? É legítimo. Polônia é Europa. Então, eu vejo, se a União acabar, vai ter grupos regionais. Tem países que podem explodir, como a Espanha. A Catalunha bem pode pegar a independência. País Basco também. Isso é bem provável. É possível explodir esses países. A Itália mesmo, bom, eles falam muito, mas pode também a Lombardia pegar uma independência. A Rússia, o problema da Rússia é que ela é, como se fala? A Rússia é um leão ferido. Então, um leão ferido é um problema ou uma solução? Um leão é uma solução para te defender contra a China, contra os árabes islâmicos. O leão pode caçar para você. E a Rússia caça e traz o quê? Gás, petróleo, diamantes, minério,
madeira, porque os russos podem cortar a floresta, Brasil não, a gente é punido. Fora Bolsonaro, o genocida. Eles podem. Enfim, então a Rússia é um leão que traz para a Europa várias coisas, várias caças, vários benesses. Porém, é um leão ferido. Ela não faz criança, a população está decaindo, a economia está mais ou menos. O Putin tem várias qualidades, mas não conseguiu diversificar a economia. É um país relativamente isolado, não tem muitos aliados, fora malucos. A Rússia tem aliados, mas o que é? Irã, Síria, sabe? Um pouco a China, mas chinês tem aliado? Eu duvido, o chinês não tem aliado, só conhece a China. Então, eu não sei, eu acho que quem pode perder muito com o fim da União Europeia, um cataclismo na Europa, é a Rússia. Porque aí a Rússia é uma ilha. A gente vê o mapa aqui atrás, a Rússia é enorme. Aí a gente fala, é enorme, só que ela é muito frágil. É uma ilha vazia, só tem 120 milhões de russos. É uma ilha rodeada de 1,5 bilhão de chineses. O que faz perder o sono para os russos são os chineses, não os americanos. Porém, a nossa mídia totalmente alienada nos conta essa Guerra Fria 2.0, que não existe, uma piada. O medo do russo ser invadido pela Sibéria, que já aconteceu isso. Já aconteceu. Os mongolos, os turcofonos, os tataros. A história da Rússia se fez como uma reação às invasões vindas do leste, não do oeste. Napoleão, Hitler foram parênteses. Bom, morreu muita gente, morreu 20 milhões durante a Segunda Guerra Mundial. 20 milhões de russos morreram por causa do Hitler. Mas durou 3, 4 anos. As invasões vindas do leste, da Sibéria, da Ásia Central, duraram 500 anos. A Rússia de hoje está em Moscou porque a Moscovia, que era um principado pequeno, ela que conseguiu salvar o povo russo, eslavo, que antigamente a potência, a Rússia era em Kiev, na Ucrânia de hoje. O coração histórico, o berço histórico da Rússia é em Kiev. E Kiev perdeu a guerra contra invasores do leste, os tataros, meio islamizados, meio turcófonos, e quem entrou para defender a ortodoxia e a etnia eslava foi Moscovia, de Moscou. Aí que unificou Rússia, Ucrânia e foi para o leste. Então, ninguém pode falar do futuro. O que eu desejo como ser humano, assim, humildemente na minha pequena posição, o que eu desejo é não é uma explosão da União Europeia, pelo menos abrir essa, como se fala em português, algema para a mão, não sei como se fala para cá. Em francês chama le carcan, sabe? Colocava na Idade Média para torturar, assim. O no boi coloca ainda na China, de madeira. Abrir um pouco para permitir colaborações com o sul, com o leste. Por exemplo, hoje em dia, a Espanha não pode colaborar com Marrocos, não pode fazer uma zona de comércio com Marrocos, ou uma zona de segurança comum, ou de colaboração em migração, ou em pesca. Tem que pedir autorização da União Europeia, ou seja, da Estônia, da Polônia, que não sabem nem onde fica Marrocos. Hoje em dia, a Polônia não pode colaborar com a Bielorrússia, que está fora da União Europeia, mas são vizinhos. Porque a Polônia, para colaborar com a Bielorrússia, tem que pedir autorização da Cyprus, da Malta, que nunca viu neve, o do Portugal, que pensa mais na angolana do que na bielorrussa. Então, pelo menos a União Europeia tem que deixar um pouco se criar colaborações norte e sul e leste e oeste. Pelo menos isso. E fora uma retomada democrática da União Europeia. Falta essa. Mas para fazer isso tem que
tem que ter um Big Bang de verdade. Tem que ter um líder que fala, vamos refazer a União Europeia. Vamos refazer a União Europeia com uma liderança. E não como um encontro de comerciantes, uma feira, uma expo comercial. A União Europeia fala mais grosso com o Bolsonaro do que com o Erdogan. Ah, sim, sim. A União Europeia... Porque a União Europeia é o dono do supermercado. As qualidades de um dono de shopping, de supermercado, não são as mesmas do que de um Napoleão, de um Bolívar. É um cara que não sabe brigar, que não sabe atirar, mas é um cara bom de cálculo, bom de Excel, sabe comprar, sabe vender. Aí vem o Erdogan, que é um bandido no sentido de bad boy, ele toca o terror na Europa, toca o terror no Macron, na Merkel, porque não sabe lidar com esse tipo de gente. Aí baixa as calças. Agora vem o Bolsonaro, primeiro o Bolsonaro ele é longe, então ele não pode morder a Europa, ele está a 10 mil quilômetros da Europa, apesar da Guiana estar perto do Brasil. E ele é bem educado, ele não é um bandido. Ele não é bandido, ele nunca vai mandar explodir uma bomba na Europa. Ele nunca vai deixar um grupo terrorista entrar na União Europeia. O Erdogan poderia fazer isso, poderia. Entendeu? O Bolsonaro é educado, então é muito fácil mexer com um cara educado, inofensivo, do que com um bandido que mora do seu lado. É uma velha história. Mas isso é o resultado de 70 anos de uma construção europeia feita sobre o comércio e o direito. Então deu um tipo de pessoas assim, meio assim, inteligentes, mas fracas. O que o Rafael falou, perguntou se pode ter outro Brexit. Então, tem um projeto, tem um partido político na França, dois pelo menos, que propõem um Frexit, saída da França. Está na mesa. Agora, o que salva a União Europeia é o euro. Aonde tem o euro, sair da União Europeia fica muito difícil. A Inglaterra se salvou porque não teve o euro. Então ela brigou 5 anos com a União Europeia sobre comércio, sobre capitais, sobre normas, sobre livre circulação das pessoas. Foi um parto, custou caríssimo, mas se livrou. Agora um país que tem o euro é muito mais complicado. É como se você tivesse dado o seu coração para alguém, sabe? É como se você tivesse doado seu rim para alguém. Você vai pedir seu rim de volta? Eu quero minha soberania monetária de volta, por favor. Você pode, mas é muito arriscado. Por que é arriscado? Porque o sistema financeiro é muito frágil na Europa, no mundo. E o próprio povo está com medo. Porque brigar com Bruxelas, o povo está nem aí. É coisa de peixe grande, o povo não liga. Agora, a conta bancária das pessoas é estratégico. Porque você vai falar para o francês, se você tem 1.000 euros no banco, não vai ter mais 1.000 euros, vai virar 5.000 francos, o cara vai surtar, só de medo. Sabe, o corona ao quadrado. Porque qual taxa de câmbio? Será que meu dinheiro vai mudar de mão? Será que o banco vai me dar calote? Será que vai se desvalorizar? Será que eu vou conseguir pagar o boleto? Será que eu vou conseguir pagar a casa que estou pagando financiada? São coisas muito estratégicas. Com dinheiro a gente é irracional. Por isso que país que tem o euro, eu vejo difícil ele sair da União Europeia. Apesar da vontade de existir. Não sei se isso responde a sua pergunta, Rafael. Mas tudo é possível, mas acho muito remoto. Agora aqui, a Polônia não tem o euro. Está na União, mas não tem o euro. Pode sair. A Dinamarca está na União, não tem euro. Pode sair. Beleza. Como a Inglaterra fez. Agora tudo que é França, a Alemanha não tem interesse em sair. O euro está matando
a economia espanhola, portuguesa, italiana e francesa. Porque o euro foi pensado como o equivalente ao Deutschmark, que é a moeda da Mercedes, da BMW. Quem compra a BMW não compra preço, ele compra qualidade. Então você pode comprar um veículo caro. Agora a França não faz BMW, ela faz Renault, um carro mais ou menos, menos para mais. A França faz Peugeot, carro menos. A Itália faz, bom, fora a Ferrari, ela faz Fiat, não é um. Bom, ela faz também Alfa Romeo, mas vamos pegar a indústria italiana não é de luxo, é mais uma indústria de middle range. A Espanha é um país de turismo, não é de indústria, país de agricultura, Portugal também. Então, quando trocamos as moedas italianas, francesas, espanholas, portuguesas, trocamos pelo euro, asfixiou essas economias. Porque o italiano ele não pode vender o carro dele, o Fiat, em euro para o chinês. O chinês não vai comprar. Ele precisa vender o carro com uma moeda fraca para o chinês comprar. Porque o chinês compara Fiat caro com BMW caro. Fala, amigo, vou comprar BMW, mesmo preço, o equivalente. A França também perdeu muito, a Itália, a Espanha. Então vai ter que, é possível que tenha uma renegociação desse euro daqui a alguns anos, para talvez ter 2 euros, o euro 1, o euro 2, o euro para a elite, Holanda, Alemanha, Luxemburgo, Suécia talvez, França não sei, e o euro que veio do Club Med, sabe, dos turistas, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, que a Grécia morreu do euro, foi esfaxiada, não consegue, que esses países usavam a moeda como argumento para exportar, faziam um produto mais ou menos, mas conseguiam exportar porque a moeda era fraca. É que nem a gente agora faz com o real. A gente baixou muito o real para poder exportar. Os nossos carros ruins, a nossa indústria aqui não é assim. Pergunta do Miguel. O De Gaulle teria sido contra a União Europeia como ela é hoje? Claro. E dizem que o Churchill era a favor para que gauleses e teutas nunca mais brigassem. É verdade. O De Gaulle estaria surtado. Porque a União Europeia hoje virou uma metrópole, um império que colonizou a França. Que tirou o poder da França. Então o De Gaulle era nacionalista e ele queria uma colaboração europeia, mas entre nação. Ele falava l'Europe des Nations, a Europa das Nações. Hoje em dia é a Europa dos anões. E quando você é um anão, qualquer cara normal, ele vira um gigante. E o gigante hoje é em Bruxelas, mas Bruxelas não é um gigante, é um cara normal. Sabe, o comissário europeu não é um Bolívar, não é um Kennedy, não é um Stalin, não é um Mao. É um cara que, tecnócrata, diplomado, mas não é não tem visão, não tem liderança. Mas se você for tão rebaixado que você fala, meu Deus. Então não, De Gaulle estaria surtado. E o Churchill, ele queria a União Europeia, como ela está, mas sem Inglaterra, porque ele não queria isso para eles. O Churchill sempre, isso honra ele sempre pensou que a vocação da Inglaterra é mais marítima, mais em comércio com a África do Sul, Austrália e Estados Unidos. O Rafael, o Reino Unido saiu porque não tinha a liberdade no comércio, você tem que pedir amém, exato. Bom, então o Rafael fala que o Reino Unido saiu para recuperar a liberdade dele de manobra, de fazer as próprias leis, de fazer o comércio que ele quer. E de não pagar o pato para os outros países europeus. Amigo meu, ele falou que enfim, ninguém entendeu o Brexit ainda até agora, porque algumas pessoas, como o meu amigo pesquisador José Oliva Sussuna, da London School of Economics, ele fala que o Brexit aconteceu porque o povo britânico branco, proletário, não aguentava mais a imigração. Não aguentava mais paquistanês, não aguentava mais árabe e
polonês. E o povo surtou, ficou pé da vida e confundiu tudo, porque a União Europeia coincidiu com a invasão migratória da Inglaterra. Então o povo falou, cara, não quero imigrante, então não quero Europa, sabe? Chutou o balde, porque paquistanês não é europeu, e indiano não vem da Europa, mas enfim, o povo assim fez essa... Eu acho que isso explica muita coisa. Agora, a elite britânica com certeza se aproveitou desse movimento para recuperar a liberdade dela decidir o que ela quiser e fazer o comércio. Agora, não sei se a Inglaterra pagava tanta coisa para os outros países. Tem que ver se a Inglaterra tinha superávit o déficit com a União Europeia. Porque tem países que ganham dinheiro da União Europeia. A Espanha, o Portugal recebe mais do que dá para a União Europeia. Recebe dinheiro. A Bulgária, a Polônia está recebendo um banho de euros hoje em dia. Você falou, políticos decidindo o que é bom ou não para você. Bom, a gente não pode falar disso agora porque é outro tema, mas a pergunta de base é a seguinte: quem decide o bem ou o mal? Quem decide o lícito e ilícito? Quem decide o justo ou errado? É você, povo brasileiro, povo francês, povo marroquino, ou uma ente internacional? George Soros, União Europeia, a tal de comunidade internacional, a tal de OMS. Essa pergunta da nossa época. Tem outras, com certeza, mas essa é central. Por que o Bolsonaro está sendo odiado e combatido à morte? Não é porque ele corta a Amazônia ou deixa de cortar. Isso é... As pessoas sabem. As pessoas que têm poder no mundo sabem que quem corta a Amazônia não é Bolsonaro. É crime organizado. Fora os governantes da Amazônia, que sempre foram corruptos. O pecado do Bolsonaro é falar que o Brasil tem direito à soberania. O Brasil decide casamento gay. O Brasil decide lei ambiental. O Brasil decide taxa Selic. O Brasil decide quem mora no Brasil. O Brasil decide grade escolar. O Brasil decide reforma ortográfica. O Brasil decide política comercial. O Brasil decide 5G. Com quem ele vai fazer. Se ele vai fazer, com quem ele vai fazer. Com a China, com a Marte, com o Marrocos, com o Japão, com a Coreia, com os Estados Unidos. Essa é a pergunta. É por isso que eles estão odiando o Bolsonaro. E por isso que eles querem colocar no lugar dele alguém com a calça suja, alguém corrupto, que pode receber ordens. Só isso. Só isso. E o povo britânico, ou a elite britânica, não sei quem entendeu isso, viu essa ameaça e recuperou para ele um pouco dessa soberania. Você vê no mundo inteiro tem essa pergunta. E quando você entende essa pergunta, você começa a entender um pouco da psicologia da Coreia do Norte e do Irão. Nos ensinaram a odiar o Irão e a odiar a Coreia do Norte. Ok. Mas quando você vê que a pressão que a gente vive só por eleger Bolsonaro. Imagina a Coreia do Norte que fala, eu não quero capitalismo. Imagina a pressão. Imagina o Irão que falou, eu não quero ser a puta, desculpe o palavrão, da OTAN. É legítimo não querer ser uma puta, desculpe o palavrão. Agora, não defendo o regime dos Ayatollah, o machismo deles, não, o antissemitismo. Mas eles não são somente isso, eles estão também falando, a gente quer ter uma arma nuclear, por que não? Por que não? Queremos ter uma nuclear civil, queremos ser independentes. A independência não é só para inglês ver, é de verdade. A independência é uma coisa séria. Eles querem ser independentes. Eu prefiro o Shah do Irão. Mas também ele caiu porque o Shah do Irão caiu. Porque ele brincou de Bolsonaro. Por que o Shah do Irão caiu? Porque ele aumentou o preço do petróleo. O Shah do Irão, ele era um nacionalista, anticomunista.
e ele tinha petróleo. Ele falou, cara, vou aumentar esse preço do petróleo para acelerar minha industrialização, para virar um país sério. Caiu. Do nada, revolução, blá blá blá, nas ruas. O Michel Foucault, que aqui no Brasil a gente idolatra, batendo palma pro Ayatollah que tomou poder. Ah, caiu o tirano, caiu o rei, caiu o Shah, entrou Khomeini. Beleza, vai ver, entrou homofóbico lá no Irã. Mas entre o Shah e o regime dos Ayatollah, tem uma linha condutora, que é foda-se. Eles falam para o mundo inteiro, foda-se. A gente é independente. A gente é uma grande civilização, queremos decidir nosso rumo. Eu prefiro o Shah, mas, bom, caiu. Não gosto do Irã Islâmico, mas não posso mentir. Então, estou falando isso. Essa pergunta, quem decide o rumo do país, é uma coisa mundial, uma pergunta universal. Você vê o que é o terror que o Bill Gates tacou no mundo, cara. O cara não é médico, o cara não é virologista, o cara cria informática. E o cara quase desenhou a lei de vacinas dos países. Porque a gente entregou nosso poder ao estrangeiro. A gente entregou nosso poder à tal de comunidade internacional, sabendo que o poder está aqui, não está lá. Entendeu? O Miguel, pode perguntar sem problema. Há um temor do Brasil tornar-se um poder imperial que possa competir com a Europa? Um temor, não sei, mas quer dizer, é o conceito da zona de conforto. O mundo inteiro se acostumou ao Brasil problemático, fraco, perdido, rebolando a bunda, no carnaval, errando, andando em círculos. O mundo se acostumou a um Brasil dividido, corrupto, ajoelhado, atrasado. Então, ninguém, nem Estados Unidos, nem China, nem França, nem Europa está pronto para sentar na mesa com o Brasil. O dia que o Brasil chegar na mesa e falar, amigo, eu também quero conversar do câmbio climático, mas de verdade, eu também quero falar de indústria, eu também quero falar da segurança no Oriente Médio, eu também quero falar do combate às drogas, eu também quero falar da liberdade de navegação marítima, que é um tema fundamental. Também quero falar do 5G, de verdade, não para ser um comprador, um xing-ling lá no braço, não, para ser um parceiro, sócio. Aí o mundo não vai querer, porque é uma panela. A panela está formada. França, Estados Unidos, Alemanha, tal, Japão. Ninguém quer Brasil sério. Por isso que eles sempre vão bater palma pro Lula, ou para esses caras meio fracos que se acham do centro. Porque eles sabem que são fracos e não vão mudar o Brasil. Porque o Brasil, para mudar, precisa de um gigante. Precisamos de um gigante, precisamos de um Bolívar, do Napoleão, de uma força sobrenatural. Porque nossas mazelas são enormes e nossos inimigos são enormes. Cara, vê a CPI do Covid. Eu vejo lá o império do mal. Só um ser sobrenatural pode vencer esse monstro. E só um ser sobrenatural pode vencer o monstro que controla o Ministério da Educação e os rumos da educação do Brasil, que é uma fábrica de burros, com todo o respeito. Então, é por isso que o Bolsonaro não é essa pessoa. Quem sou eu, um humilde anão, para criticar, para pedir para o Bolsonaro ser um gigante? Sou Deus. Só Deus pode dar a esse Brasil querido esse ser sobrenatural, entre aspas, do tamanho do Bolívar, ou do imperador que vocês tinham, que tiraram infelizmente os militares, no século XIX. Só uma pessoa desse tamanho pode ajudar o Brasil a virar, a entrar voltar na mesa. Então a França, a União Europeia sempre vai apoiar as forças do mal no Brasil.
Sempre vai apoiar ambientalismo burro, não é ambientalismo inteligente. Eles sempre vão xingar sua agricultura, sempre vão defender a teoria do gênero, sempre vão dividir vocês entre brancos e negros, sendo vocês mestiços. Eles sempre vão querer ver vocês brancos e negros, sempre vão querer dividir vocês. Se eles pudessem, eles separariam São Paulo do resto, separariam a Amazônia do Brasil. Eles falaram, Macron falou isso oficialmente no G20, queremos internacionalizar a Amazônia, ou seja, separar a Amazônia do Brasil. É um plano que está óbvio. Então, não tem um temor do Brasil, porque o Brasil não é uma ameaça, infelizmente. Tem um mecanismo, um reflexo, sempre de manter o Brasil rebaixado, assim, como aquele primo, sabe aquele primo que você tem, que você vê só no Natal, e que te pede dinheiro no final, ele passa com você 24, 25 à noite, ele fala, primo, quero uns R$2.000, juro que vou devolver parcelado 50 vezes. Você fala, puxa vida, esse cara de novo. Mas aquele primo, ele elogia seu ego, porque você se compara com ele e fala, poxa vida, eu esse ano ganhei um carro novo, ele está ainda pedindo para mim dinheiro, então você se sente bem. Esse é o Brasil. O Brasil é aquele primo lá que sempre que vem pedindo, problemático, mas também simpático, porque ele é engraçado, ele é caloroso, ele tem a Anitta, entendeu? Ele tem Ludmilla, ele tem a praia, entendeu? Tem uma, sabe, a gente tem uma Globo, tem uma novela, a gente joga futebol vez ou outra, entendeu? Então a gente é simpático, acolhedor, então e aquele primo lá, a gente é um contramodelo que todo mundo quer nos deixa como um contramodelo, como se fosse um espelho quebrado do Ocidente que não deu certo. E cabe a nós aqui no Brasil criar a força, o sacrifício, a determinação para desagradar nossos primos europeus. Falar, amigo, vai tomar banho, agora eu vou virar primeiro mundo. Só que a gente não quer se desenvolver. A gente se acostumou à favelização, à glamorização do crime, a tatuar o ânus. Tomam exemplos bem vulgares, porque para mostrar o quanto a gente caiu, entendeu? O quanto a gente caiu e quanto o mundo gosta da nossa decadência. Porque ninguém quer Brasil bem, ninguém. O Brasil é o único país do mundo capaz de aumentar a sua produção agrícola de uma maneira substancial. Podemos aumentar nossa produção de 41% nos próximos 20 anos. Qual país do mundo tem água, terra e cabeça, inteligência e braço para aumentar a produção agrícola de 41%? Nenhum. Não é a China, não é a Nigéria, não é a Etiópia, não é a Indonésia, nem a Rússia é capaz de fazer isso. Brasil. Então, infelizmente, a gente colabora com nossos piores inimigos, que nos querem sob tutela, sabe? Problemático. Enfim, falei demais. Desculpa, falei demais. Nossa, são 9h40. Eu sugiro a gente encerrar, salvo se tivesse uma pergunta. Se não tiver pergunta, a gente encerra com um culto. Um culto à divindade Corona. Sugiro lavarmos a mão agora com água bendita, água benta, sabe? Abençoada, que é o gel hidroalcoólico. Sugiro nos ajoelharmos, você fala mais português, entrar em penitência e mostrar respeito ao vírus, tá? Quem puder usar 5 máscaras que use, quanto mais máscara é legal, e esperando receber nossa terceira ou quarta dose, sabe? Como antes tinha o batismo, a gente tinha as doses. Evito usar as palavras que criam censura nessas redes sociais. Estou brincando, mas esse é nosso mundo. Um mundo onde você não somente tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde, mas você tem que render um culto a um vírus. Isso chama decadência.
Isso chama Sodoma e Gomorra, porque só temos um Deus. Se você é ateu, beleza, te respeito. Mas se você cismar de buscar uma divindade, ela está conhecida. Deus está lá, mas não é um vírus. E a gente está num mundo que idolatra um vírus de maneira religiosa. Dramático. Mas mantemos a confiança no Criador e na nossa força de resiliência. Ainda temos a gente, Brasil, Marrocos, a nossa comunidade de pessoas que pensam desse jeito, que gostam da pátria, a gente ainda não falou nossa última palavra. O mundo ainda tem que contar com a gente. Bom, tchau. Falei demais. Abraço. Obrigado por tudo, pela presença. Rafael, Miguel, Antônio Sérgio, Luciana, Catalina e o Carlos. Esqueci ninguém.